Dia 11, Gênesis 24, 52, até o capítulo 26, versículo 16. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, tirou as joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão dela e à mãe também. Depois comeram e beberam, e ele e os homens que estavam com ele. E passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: Permitam que eu volte para o meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois ela poderá ir. Ele, porém, lhes disse: Não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte ao meu senhor. Disseram: Vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e perguntaram a ela: Você quer ir com esse homem? Ela respondeu: Sim, eu quero. Então deixaram Rebeca, a irmã deles, que partisse, junto com a sua ama, como o servo de Abraão e os servos que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e disseram: Que você, nossa irmã, seja mãe de milhares e de milhares, e que sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio de Beer-Lahai, porque morava na terra de Negueb. Ao cair a tarde, Isaque saiu a meditar no campo. Erguendo os olhos, viu que eles vinham com os camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, desceu do camelo. E perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: Esse é meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele. Ele a amou, e assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Abraão casou com uma mulher que se chamava Quetura, e ela lhe deu à luz a Zinra, Joksã, Medã, Midian, e Isbaque e Sua. Joksã gerou a Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abdá, Euda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, porém, os filhos das concubinas que tinham Abraão deu presentes ainda em vida. Os separou de seu filho Isaque, enviando-o para a terra do Oriente. Os dias de vida de Abraão foram 165 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente a Manré, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava de perto de Beer, Lai, Roi. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. Primogênito de Ismael foi Debaiote, depois Quedar, Abdel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Quedemá. Esses são os filhos de Ismael. Esses são seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137. E morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, das imediações do Egito, no caminho da Síria. E ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e a irmã de Labão, o arameu.
Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e o de Rebeca, mulher de Isaque, então ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Duas nações estão em seu ventre, dois povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois nasceu o seu irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se primeiro caçador, o homem do campo. O Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. Ele disse: Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso lhe deram o nome de Edom. Jacó respondeu: Primeiro me venha o seu direito da primogenitura. Ele respondeu: Estou morrendo de fome. O que vale o direito da primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu dali. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Sobreveio a fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e ele disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e estarei com você e o abençoarei. Porque você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e ela darei a todas as terras. Da sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu às minhas palavras e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse que era sua irmã. Ela tinha medo de dizer: É minha mulher, porque pensava: O homem do lugar, desse lugar, me maltratarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: É evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela é sua irmã? Isaque respondeu: É que eu pensei que poderia me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido a culpa sobre todos nós. Então Abimeleque deu essa ordem a todo o povo: Quem tocar nesse homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo, tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele, e por isso lhe entulharam todos os seus poços, os poços que seu pai havia cavado nos dias de Abraão. Encheram-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: Saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Mateus capítulo 8, do versículo 18 até o 34. Jesus, vendo muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde você quer que eu for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos,
mas o Filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E o outro dos discípulos então lhe disse: Senhor, deixe primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os mortos. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, ele repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus chegou à outra margem do rio, a terra dos Gadarenos, eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que eles gritaram: O que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava passando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: Se você nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Então vão. Eles saindo entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenha E eles saindo entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar com Jesus e, ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que ele se retirasse da terra deles. Salmo capítulo 10, do versículo 1 ao 15. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o servo se gloria da sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos, quanto aos teus adversários, e ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: Jamais serei abalado, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da sua língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado, e ele se põe de emboscada como um leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com sua rede. Abaixa-se, rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Diz ele, dentro do seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca vai ver isso. Levanta-te ao Senhor, ó Deus, ergue a sua mão, não te esqueça dos pobres, porque o ímpio despreza a Deus, dizendo no seu íntimo: Não lhe pedirá contas? Tu, porém, tem visto, porque não te atentas ao sofrimento e à dor, para que possas tomar em tuas mãos? A ti se entregam o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão, quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade, até que descubras de tudo. Provérbios capítulo 3, do versículo 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afasta-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos.